Ó, já que a gente está internacional aqui, o negócio tá chique, já fizemos sorteio da Libertadores. Agora a gente vai falar de Mundial de Clubes, hein? Tá chegando, tá batendo a porta 15 dias. E para isso chega aqui com a gente Júlio Gomes. Júlio, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o Chelsea, que é adversário do Flamengo no grupo. Eu não sei se você viu o nosso sorteio maravilhoso aqui da Libertadores. E a final deu Palmeiras e Racing, não foi isso, gente? Ou se erramos. Deu Palmeiras e Racing no nosso simulador aqui, no nosso simulador raiz. Júlio, vamos falar desse Chelsea, como é que chega o time inglês, né? Que terminou bem a temporada, se classificou para a Liga dos Campeões. Um time jovem, um técnico jovem, mas que vem num bom momento, né? E também conquistou um título aí no fim da temporada. Como chega o Chelsea? Exatamente, Lu. Tudo bom? Um beijo para você, um beijão para o PVC, para o André Hernan, para todo mundo que está com a gente aqui no canal UOL. Eu amei o sorteio raiz de vocês, adorei. Fiquei falando aqui no WhatsApp com o nosso diretor, falei, me bota aí, também quero dar palpite nesse sorteio raiz. É uma coisa maravilhosa, adorei os escudos ali no teu, como é que a gente vai chamar isso aí? Flip chart? Que chique. Não, flip chart, porque não tem nada para flip ali, né? Um cavalete, cortiça, um quadro, né? Como chama isso? Cortiça. Lousa. Não é uma lousa. Cortiça. Cortiça. Um cavalete cortiça. Muito bem. Maravilhoso. Bom, eu vou falar do Chelsea e vou pedir ajuda para o PVC também, que obviamente acompanha mais futebol do que todos nós, porque vocês sabem que não tem só um PVC, né? O PVC tem uns 5 clones por aí. Reborn, né? Vendo futebol, aparece num programa aqui, num canal ali, de primeiro. Pode ver que ao mesmo tempo ele aparece nos 3 lugares. Vocês precisam desconfiar dos clones do inteligência PVC. artificial. Mas ele apelidou de chato PVC. Não é? Chato PVC. Aqueles dias me chamou de chat PVC. Eu falei, toma cuidado, senão vão me chamar de chato do PVC. Nunca, isso nunca. O PVC, que é a inteligência natural mais simpática da televisão brasileira, não tem nada de artificial. E o Chelsea, Lu, o Chelsea está no grupo do Flamengo, a gente vai saber, aliás, amanhã, né? Amanhã à noitão, né? Na virada de amanhã para depois da manhã, a gente vai saber qual é o quarto integrante do grupo do Flamengo, afinal, porque tem o Chelsea, tem o Esperance da Tunísia e tem o A Definir. O A Definir vai ser ou o América do México ou o LAFC, né, o Los Angeles, que vão se enfrentar amanhã à noite, às 11 da noite, horário de Brasília, jogo único lá em Los Angeles. Quem passar vai aparecer aí nesse grupo. Quando tinha o Leão, era um grupo em que a gente olhava para ele e falava, poxa, Flamengo e Chelsea vão passar e seria legal para o Flamengo ficar em primeiro lugar, fugir de um eventual confronto contra o Bayern de Munique, que é o favorito para ganhar o grupo C, né? Grupo C vai ter o Bayern, vai ter o Benfica, vai ter o Boca Juniors. O Bayern, a priori, é o favorito. Então, se o Flamengo ficasse em primeiro lugar, poderia fugir de um confronto contra o Bayern nas oitavas de final. Mas aí é pensar bastante longe. A gente ainda não sabe se, por exemplo, o América do México vai entrar aí. O América do México perdeu a final do Campeonato Mexicano no final de semana passado, mas é o time mais forte do país, ou pelo menos o mais popular, e o grupo pode não ser tão fácil quanto ele parece. De qualquer maneira, o grande adversário do Flamengo é o Chelsea. Um Chelsea que está no Mundial de Clubes porque ganhou a Champions League em 2021, aquela final contra o Manchester City, e, puxa vida, olha quanto tempo passou, né? 4 anos depois, o Chelsea está no Mundial de Clubes com um time completamente diferente, com outro técnico, com outros jogadores, um time que na temporada passada, não essa que está acabando agora, mas na temporada passada, fez uma temporada muito ruim, a 23-24, com um time muito jovem, e por isso foi parar na Conference League, que é a terceira competição em ordem de importância na Europa, né? Tem a Champions League, a Copa dos Campeões, que vai ser definida amanhã entre PSG e Inter, tem a Europa League, que era a ex-Copa da UEFA, né? Que foi vencida pelo Tottenham, e aí alguns anos atrás a UEFA resolveu inventar a Conference League, para realmente times medões ali, médios pequenos, e caiu o Chelsea na Conference League, e obviamente ele navegou em águas tranquilas até chegar à final e vencer o Betis por 4-1 agora no meio de semana. Então, a gente está vendo que na temporada do Chelsea, está aí na tela, são 35 vitórias, é uma temporada de muitas vitórias, uma temporada de uma
ótima campanha na Premier League, acabou em 4º lugar na Premier League, está classificado para a próxima Champions, foi campeão da Conference League, só foi mal nas Copas locais ali, em que ele perdeu logo de cara, tanto na Copa da Liga Inglesa quanto na Copa da Inglaterra. É um time muito jovem, a gente vai ver o time, vai ver os números do Chelsea na temporada, quem é que se destacou, esse é o time base, ó. Vocês que estão com a tela, estão aí conseguindo ver talvez melhor Robert do que Sanches, eu. Gusto Agora sim, ó. ou Agora Reece sim, James, a da o Rabiot. Gusto ou o Reece James. É. Isso. Vai lá, PV. A da Rabiot e o Colwill, que foi a dupla de zaga diferente da final da Conference League, né? Cucurella no lado esquerdo. Isso. Aí do meio pra frente é muito bom. Muito. Moisés Caicedo, Enzo Fernandes, Pedro Neto, Cole Palmer, Madueke, que começou a temporada muito bem, depois caiu, depois voltou a jogar bem. E o Jackson na frente. Do meio pra frente é muito isso aí. bom. E esse Diga. time, esse meio de campo do Chelsea, com o Caicedo, o Enzo Fernandes e o Cole Palmer, é a grande arma do time, né? É onde mora todo o perigo para quem quer que enfrente o Chelsea, né? Tem atacantes rápidos, o time do Maresca, Enzo Maresca, técnico italiano, é um time de muita velocidade, é inexperiente, não é um time de jovens, não é um time de veteranos, mas esse meio de campo é um meio de campo muito forte, né? O Moisés Caicedo, o equatoriano, jogou todas as partidas da Premier League como titular. Isso não acontecia fazia muito tempo no Chelsea, fazia muitos anos que um jogador não jogava todas as partidas, desde o Azpilicueta em 2019. Então, quer dizer, é uma máquina o Caicedo. O Enzo Fernandes a gente conhece o talento, titular de seleção argentina, e o Cole Palmer, que é um camisa 10 aí que talvez a seleção brasileira não tenha, né, PVC? O Cole Palmer tá jogando muita bola. Olha o valor de mercado desse elenco do Chelsea, 922 milhões de euros. E aí alguns números, né? Os jogadores que mais minutos jogaram, né? O Caicedo, o Cucurella, jogaram muitos minutos. Os artilheiros, né? O Cole Palmer, o Nkunku, que começou a temporada como titular, depois perdeu a posição. E a gente percebe que o Enzo Fernandes e o próprio Cole Palmer distribuindo ali assistências. Não sei nem onde é que o Estevão vai entrar nesse time. Pois é, isso que eu ia perguntar. Eu tô olhando para esse time ali, onde é que o Estevão vai entrar depois desse Mundial? Não, velho, calma, vamos por partes. Assim, o Chelsea é um time que está em processo de crescimento de novo, né? Vamos lá. O Chelsea foi de 2003 até 2017, quando ganhou o título inglês com o Antônio Conte pela última vez. É um time de primeira prateleira total. Depois ele teve um período de declínio e aí ganhou a Liga Europa em 2019, e afinal em Baku contra o Arsenal ganhou 4-1 também. Curiosamente, pelo mesmo placar que ganhou do Betis agora a Conference League. Mas ele ganhou a Liga Europa, que era a segunda. Aí o time da Liga Europa virou campeão da Champions em 2021, no Estádio do Dragão, no Porto. Vamos lá lembrar o time. Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger, Reece James, Jorginho, Kanté, Chilwell, Timo Werner, Mason Mount. Mason Mount. Era 3-4-2-1, que virava 5-4-1. Então era Timo Werner e Mason Mount e Havertz na frente. Às vezes invertia Havertz com o Timo Werner e o Timo Werner virava atacante. É o time 3-4-2-1 que jogou a final e ganhou 1-0 do Manchester City. Então, o Chelsea saiu do time médio de Liga Europa de 2019 para time campeão da Champions em 21. Mas não voltou a ganhar o campeonato inglês desde 17. Nós estamos falando de um time que está crescendo. O empresário que participou muito do processo, que acreditou muito nesse processo brasileiro, é o Giuliano Bertolucci, que colocou o David Washington lá, que colocou o Ângelo lá, que colocou ajudou a colocar o Andrei Santos não tenho certeza. E agora o Estevão, e entendeu o tempo inteiro que o Chelsea era uma boa aposta para o Estevão, porque o Chelsea ia se fortalecer, está se fortalecendo. O Chelsea no começo da temporada, você olhava para ele e falava assim, cara, esse Chelsea vai brigar para o Champions League. Mas o Chelsea passou as últimas 2 temporadas fora da Champions e agora vai voltar para a Champions. Com um time, como o Júlio destacou, é muito jovem. Então, é um time muito promissor. Ele não é um time pronto ainda.
Muito bem, hein? Júlio, obrigada pela participação. Perfeito. Tantas informações precisas e importantes, né? O Mundial ainda, a gente ainda está se habituando, ainda não esquentou de vez, mas a hora que chegar, chega chegando e é importante a gente já conhecer os adversários, saber quem que os brasileiros vão pegar, né? Porque só vai se falar sobre isso. Valeu, Júlio. É isso, lembrando que o Estevão joga o Mundial pelo Palmeiras. Sim, no Chelsea só depois do Mundial. Valeu, gente, bom fim de semana. Valeu.